E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Engenharia Descomplicada. Eu sou Yasmin Priscila, sou engenheira civil e tô aqui para facilitar a sua jornada na engenharia. No vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo do canal, eu não poderia começar de forma diferente do que contando um pouco da minha experiência. Então hoje a gente vai ver aqui sobre como foi após formada, né? Eu formei em dezembro de 2020, então eu tenho aí 2 anos e 6 meses, 7 meses de formada. Então eu tô caminhando aí pro terceiro ano completo de formada e eu quero compartilhar com vocês como que foi, né, esses 2 anos, como que foi após se formar, como que é aí o mercado de trabalho logo após a gente sair da faculdade. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar você aí que é estudante, ou você aí que é recém-formado, que está começando no mercado de trabalho e está se sentindo um pouco perdido. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, porque aqui vai ter muito conteúdo legal para você aí que é estudante de engenharia e engenheiro civil, para ajudar a alavancar a sua carreira. Contextualizando um pouco, eu já tinha um canal aqui no YouTube, inclusive se você não conhece, vou deixar os links todos aí na descrição, onde eu contava um pouco sobre a minha vida no geral, na engenharia, no empreendedorismo, fazia vlog, fazia alguns conteúdos. E nesse canal, inclusive, gente, tem muitos vídeos legais de engenharia, tem o meu diário de TCC todinho, tem vlogs do estágio, vlogs da depois de formada mesmo. Porém, eu senti uma necessidade de separar os canais. Então, ao invés de deixar tudo junto, eu deixei o canal principal para empreendedorismo e negócios, criei esse canal aqui que é para focar na engenharia e dei o meu canal de vlogs também para quem gosta de acompanhar a minha vida. Então aqui a gente vai ver principalmente a parte da Yasmin, engenheira. E falando nisso, deixa eu me apresentar propriamente dito, né? Eu tenho 24 anos, eu sou do interior do Espírito Santo. Nasci numa cidade no sul, mas morei a vida inteira numa cidade litorânea no norte do estado, São Mateus, né? Guriri, é uma praia muito famosa aqui. E aqui eu cresci. Meu pai era treinador de futebol, gente. Não tem ninguém na minha família que mexe com construção civil. Mas eu sempre gostei muito da área. Eu ficava, quando eu era pequenininha, assim, gente, desenhando planta baixa. Fiz o técnico de edificações junto com o ensino médio. Então, eu entrei no ensino médio com 13 anos e saí depois, com 16, fui direto para a faculdade. Eu sou adiantada, né, na escola, eu fui adiantada 1 ano, por isso eu comecei bem cedo. E aí, no técnico, eu me identifiquei mais ainda e falei, vou realmente fazer a faculdade. Com 16, entrei na faculdade, como eu disse, e aí, com 21, em 2020, eu me formei, né, dezembro de 2020. Então, hoje, 2023, estou aí, como eu disse, caminhando para o terceiro ano de formada e já tenho alguma experiência na área. E vamos lá, né, contar um pouquinho dessa experiência, porque, como eu falei, pode ajudar muito você. Eu fiz um estágio no quinto período numa obra, e aí depois desse estágio eu não fiz mais nenhum, fui fazer só no final da faculdade, que era o estágio obrigatório, que foi aonde, gente, na prefeitura da minha cidade. Então eu consegui um estágio na sala da engenharia da Secretaria de Obras da minha cidade. Foi um estágio, assim, bem difícil, porque, né, gente, a prefeitura, a gente tem obras de tudo quanto é tipo. E é um ambiente que é muito complexo, porque realmente, gente, é muita pessoa, é muita obra, é muita coisa. E fica aquela correria, sabe? Então, assim, foi um estágio que me ensinou muito. Isso foi em 2020, né, o ano que eu estava me formando. Eu entrei em fevereiro e fiquei até dezembro como estagiária, e isso também era meio da pandemia. Então, assim, teve 2 meses que eu tive que ficar em casa, depois voltamos, e aí a gente tinha esse cenário de pandemia ainda, estava tendo aula EAD e tudo mais. Quando eu formei, em dezembro, tinham 6 estagiários na minha sala, 3 de arquitetura e 3 de engenharia civil. E eles iam escolher uma pessoa para ser contratada de engenharia e outra de arquitetura. E eu fui escolhida porque, assim, eu sempre fui muito proativa. Eu era meio que a líder das estagiárias, sabe? Então, eu fui uma das escolhidas e fui contratada no cargo de coordenador da engenharia. E a partir de então, venho trabalhando na prefeitura. Fiquei uns meses fora no final de 2021 para 2022, mas depois voltei. E passei por diversos setores da prefeitura, gente. Esse primeiro ano aí, que foi 2021, eu fiquei nesse mesmo setor de engenharia. Aí eu saí por um período
E quando eu voltei no setor de superintendência e depois também fui para a Secretaria de Planejamento, que foi onde eu fiz o plano de mobilidade urbana da cidade. Então, eles me botaram específico para tomar conta disso, porque era uma coisa que tinha que ser feita e tinha que ter alguém ali todo dia fazendo, né? Após eu acabar o plano, gente, acabar o plano assim, né? Nem cheguei a acabar mesmo, porque em dezembro a gente teve uma crise de chuvas aqui no estado. São Mateus foi uma das cidades mais afetadas. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ajudar no comitê de crise. Isso, inclusive, é história para outro vídeo, eu posso contar. Eu já tinha até feito um vídeo pro meu outro canal sobre como foi participar desse comitê. Mas eu posso fazer um para cá também, contando em detalhes, gente, como foi participar de uma crise das chuvas, como foi eu realmente gerenciar. Eu fazia parte ali da cúpula que estava tomando as decisões para ver como a gente poderia realmente não deixar nenhuma vida ser levada pela chuva e ajudar todo mundo que estava sendo afetado. Com essa atuação no Comitê de Crise em dezembro, o secretário que entrou em janeiro na Defesa Civil aqui da minha cidade me convidou a ser engenheira da Defesa Civil. Então porque assim, né, a Defesa Civil estava com muita demanda, porque, né, aumentou muito devido às chuvas, historias e tudo mais, e ele precisava ali de alguém, né, para poder ajudar e tudo mais. Então eu fui para a Defesa Civil, fiquei lá quase 4 meses e consegui ajeitar bastante coisa lá, gente. Foi muito complicado. Assim, foi um período de, sabe, andar na lama mesmo, sabe? Eu andava com água nas coxas pra entrar na casa das pessoas e ajudar e tudo mais. Fazia vistorias, ia em áreas de risco de. Não, foi um período bem complicado, mas que eu aprendi bastante também. Quando já estava ali tudo mais certo, né? A defesa estava mais organizada, eu fui transferida novamente, eu acho que foi em final de abril, isso, a início de maio, para o setor de engenharia geral, que é onde eu estou no momento, né? Que é basicamente o setor que cuida de todas as obras públicas da cidade, porque não, as secretarias elas não têm engenheiros específicos. Os engenheiros eles ficam nesse setor de engenharia geral da Secretaria de Obras e aí a gente presta apoio para todas as secretarias. Então, a gente tá vendo obra, a gente vê obra lá de tudo quanto é jeito. É escola, é hospital, é quadra, é praça, é casa, né? Então, assim, é tudo quanto é tipo de obra que você imaginar que eu vejo por lá. A partir desse contexto aí que eu contei pra vocês da minha história, eu quero trazer alguns aprendizados aí, né? Desses quase 3 anos de formada, porque foram bastante, gente. Quando eu saí da faculdade, eu tinha muito medo. Assim, rasgado aqui pra vocês, sabe? Porque a faculdade não ensina a gente direito, não adianta. Né? O que eu aprendi na prefeitura trabalhando foi 1000 vezes mais do que eu aprendi na faculdade. Ainda mais que meu último ano foi EAD, que eram as matérias que eram estruturais todinhas. E assim, vou te falar, não foi muito bom, realmente. Não era a mesma coisa que o presencial. Foi EAD, né, por causa da pandemia. Enfim, eu saí, né, e recebi a proposta para ser contratada e eu aceitei, mas com muito medo. Eu não fazia ideia, gente, de muita coisa. Por exemplo, no setor público, a gente tem muita coisa de licitação, de medição, de orçamento. Aí você vai fazer o acompanhamento da obra. O setor que eu fico, ele faz tudo isso, entendeu? Desde a planilha lá para pedir o recurso, acompanha a licitação, fiscaliza a obra, faz o projeto, faz tudo. E eu falava, tá, eu aprendi alguma coisa no estágio, mas eu não sei fazer tudo. E eu não deixei de ir por isso. Então, a primeira lição que eu quero trazer para você aí que está se formando ou é recém-formado, não deixa de tentar, de fazer por medo, sabe? Eu tenho certeza que você, com medo, vai conferir aquilo ali tantas vezes que talvez você faça melhor do que uma pessoa experiente. Então, não deixe o medo tomar conta de você. Realmente, você não vai saber tudo. Então, grude ali, sabe, quem sabe, para você aprender. Então, eu tinha ali outras engenheiras na sala, as quais eu, nossa, sempre pedia ajuda, falava como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz, e elas me ensinavam. Então, assim, tem muito conteúdo na internet também, vídeo no YouTube, tem cursos, vai se qualificando, mas mete a cara, sabe? Não tenha medo de tentar. Eu acho que esse é um dos maiores defeitos que muitos recém-formados têm, que eles travam e, tá,
não consigo fazer, não vou fazer. Não, gente, você vai fazer. É claro que você acabou de sair da faculdade, não vai pegar o projeto de uma ponte pra fazer, óbvio, né? Até porque você tem que ter uma especialização para isso e tudo mais. Mas não deixa de fazer as coisas, de praticar, de tentar por medo. Além disso, eu aprendi uma outra coisa que é muito importante, que é que mesmo que você faça, em algum momento você vai errar. Então, tá, Yasmin, eu meti a cara, eu fiz, mas eu errei. E aí, o que eu faço? Gente, você vai simplesmente admitir o seu erro e você vai tentar corrigir. O importante, na minha opinião, não é não errar, sabe? É claro que a gente não tá falando aqui de um erro, gente, que vai cair a casa na cabeça de alguém, tá? Isso aí não é um erro, já é parte do crime, né? Mas, assim, erros que acontecem porque você está aprendendo. Então, vou dar um exemplo para vocês. As primeiras ARTs que eu fui fazer, na RT tem uma parte lá de quanto que você recebeu, né, pra fazer aquele serviço, honorário. Gente, eu não sei o que que eu fiz, mas eu botei na cabeça que o honorário era o valor da planilha. E aí eu fiz algumas planilhas orçamentárias e no valor do honorário eu botei o valor da planilha. Uma delas, gente, era acho que 13 milhões, um negócio assim, 12, 13 milhões. E aí eu botei que eu estava recebendo 13 milhões pela planilha. Só que no caso, no meu caso, gente, eu tenho que botar o quê? Zero, porque, né, eu tenho o meu cargo, eu recebo o meu salário, eu não recebo pra fazer aquela planilha. Ou se você recebe também, você bota lá o valor que você recebe. Mas aí eu botei o valor da planilha de 3 milhões. Vocês estão entendendo, Zantos? Aí daqui a pouco eu tava um postinho ali nas calças assim, mas o que é isso aqui? 3 milhões pra você CRT. E aí foram essa e mais duas, eu acho que foi uma de 100 mil, uma de 40 mil, um negócio assim. Foram 3 RTs que eu fiz errado. Até que um dia eu fui perguntar uma outra coisa da RT pra minha colega e ela me explicou. Falei assim, o que é isso aqui que você tá botando de honorário? Não, não é isso não. E aí eu tive que pagar pra refazer essas RTs, né? Você mudar lá no sistema do CREA. Só que a prefeitura não pagou, porque o erro foi meu. Eu fui lá, paguei e refiz as RTs. Nunca mais errei, gente. Nunca mais coloquei o valor errado no honorário. Então, assim, o erro ele é normal quando você está aprendendo. O problema é você errar a mesma coisa sempre, sabe? Você aprendeu, você tem que aprender a fazer certo dali em diante, caso você tenha errado. Não repita o erro várias vezes. E a terceira coisa que eu tenho para te falar hoje, que foi um aprendizado, é sobre contato, network. Muito se fala sobre isso no mercado, mas aí eu quero falar a parte da verdade sobre essa parte do network. Inclusive, estudar um outro vídeo também, gente, só sobre esse assunto. Mas hoje eu sou inspetora do CREA, sou professora também na Multivix, eu esqueci de falar essa parte, gente. Eu dou aula, comecei a dar aula, sou a inspetora do CREA e também trabalho na prefeitura. Estou começando meu empreendimento, que é a Águia Engenharia. Enfim, muitas dessas coisas que eu conquistei não foi só por mérito meu, por eu ser boa. Eu sou boa, eu sou excelente no que eu faço. Mas você precisa ser além de excelente, você precisa sim ter contatos. O que eu quero dizer com isso? Yasmin, você vai entrar só por indicação? Não é isso, calma. Vou dar o exemplo primeiro da aula que eu dou, né, na Multivix, e depois da inspetoria. A Multivix, gente, eu fui aluna da Multivix. E eu era aluna chata, gente. Eu enchi o saco do coordenador do curso, mas eu era estudiosa. Eu só tirava nota boa. Os professores viam que eu tava ali estudando e tudo mais. Eu era mais nerdzinha, por assim dizer. E aí, esse ano, a minha coordenadora de curso, que foi na minha época, ela continua sendo agora, o professor ele teve que sair no meio do semestre e ela me mandou mensagem falando assim, Yasmin, você tem interesse em dar aula? Você era uma aluna excelente, tudo mais, a gente tá precisando de um professor para substituir, tudo. Eu já tenho a pós, então eu posso dar aula. E aí, eu aceitei o convite e fui dar aula. Mas vocês acham que se eu não tivesse essa comunicação com a minha coordenadora, lá de trás, que ela via que eu era estudiosa, que eu corria atrás, que eu conversava, que eu procurava, ela ia me chamar agora para dar aula? A gente não ia. Então, isso que é o network. É você dar e receber, uma via de mão dupla. Outra coisa, o Inspetoria do CREA, gente. Essa história, vou contar resumida aqui, que também dá um outro vídeo. Mas, basicamente, o CREA tem inspetores. Eu posso também fazer nesse outro vídeo explicando o que é a inspetoria. Mas é um cargo honorífico. E em 2020, quando eu fui estagiária na prefeitura, tinha um outro senhor lá que era engenheiro e arquiteto, que era contratado. E eu era estagiária dele.
Esse ano abriu vaga na inspetoria e ele me mandou mensagem: Yasmin, você tem interesse em participar? Mas foi por quê, gente? Desde lá de que eu era estagiária, ele me convidava para os eventos do CREA, eu ia. Tudo que ele me convidava do evento do CREA, eu ia, participava, conversava, conhecia gente e tudo mais. Então, quando surgiu a oportunidade esse ano, ele lembrou de mim. Ele sabia que eu ia nos eventos, que eu era engajada e tudo mais. E porque, né? Os inspetores a gente tem que promover os eventos. A gente tem que trazer gente e tudo mais. É uma das coisas que a gente ajuda a fazer. Então, ele viu que sempre que ele me chamava, eu ia. Então, vou dar uma oportunidade para essa menina agora. E aí eu virei inspetora do CREA. Então, essa aí é outro exemplo sobre network. Então, vai em eventos, conheça gente. Ajude, gente, sem assim, esperar nada em troca, sabe? Eu não ia nos eventos esperando algo em troca dele. Claro que eu ia para fazer network, para conhecer gente e tudo mais. Só que eu não falava assim, nossa, eu vou no evento porque ele vai fazer algo para mim depois. Vou ajudar ele no evento. Não, gente, não é assim. Entendeu? Então faça. É claro que você não vai passar do seu limite, mas faça o que você consegue sem esperar nada em troca e vai conhecendo gente, porque alguma hora aquelas coisas vão se conectar e vão te levar a um outro lugar. Essas foram algumas lições. Esse é só o primeiro vídeo do canal, gente. Eu queria só dar uma introdução mesmo do meu contexto, de como que eu sou, de qual é o meu trabalho, algumas lições, como eu falei, que eu aprendi nesse tempo. A gente ainda vai ter muito conteúdo aqui no canal. Mas por enquanto, se você quiser ir assistindo os vídeos que tem lá no meu canal antigo, que eu falei pra vocês que era tudo junto e misturado, lá tem muito vídeo legal, como tem vídeo do estágio, tem vídeo de vlog trabalhando mesmo, tem vídeos de todo o meu TCC, gente, eu gravei vlog de todo o meu TCC. Então, tem bastante coisa na área da engenharia lá ainda, que eu não vou excluir os vídeos desse outro canal, apesar de ter continuado agora só com a parte de empreendedorismo e negócio. Então, vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Beijão e até o próximo vídeo.